Igreja do Senhor, é sempre uma honra ser chamado para estar aqui trazendo a palavra de Deus, né? Trazer o que o Espírito Santo nos moveu, né? Nos motivou a estar trazendo na palavra de hoje, no dia de hoje. Eu fico muito contente pelos irmãos estarem aqui agora hoje nesse momento. Pode ter certeza que o Espírito Santo conduziu cada um durante toda a semana para estar aqui agora nesse momento. E você pode ter certeza que se você está sentado aí, você vai ser um grande agente de multiplicação do que o Espírito de Deus vai trazer no teu coração hoje. Amém? Gente, só uma pergunta. Por que essa camisa, por que eu estou de amarelo? Alguém pode me dizer? Tudo bem, né? Que é a camisa da nossa célula, viu? Da Eshkadosh, tá? É amarela. E a Eshkadosh já pensou um pouco na frente, o pessoal da Ábida pode, né, Sinésis, desculpa, né? Mas a gente já sabia que o amarelo também estava ligado, né, à preservação da vida, né? Então, setembro é o mês em que o quê? O que é que acontece em setembro? É o mês onde a gente combate o suicídio, né? Preservação da vida. Não foi coincidência, tudo é providência divina, né? E isso estava me motivando, né, como palavra para trazer nesse domingo de hoje, desde a última pregação. Né, a pregação, quem esteve aqui no domingo passado ouvindo a palavra do nosso pastor? Pode levantar a mão? Eu vou tentar ver. Glória a Deus. Muito bom. Para quem esteve aqui no domingo passado, teve uma grande oportunidade, né, de estar vivendo um momento de divisor de águas na nossa vida enquanto Igreja Vida em Comunhão. Foi uma palavra muito forte, foi uma palavra que mexeu muito comigo, foi uma palavra que frutificou demais na célula, né? Quem foi na célula na terça-feira aqui, levanta a mão. Quem se sentiu abençoado, não só na Eshkadosh, mas na Ábida, na Sinésis, em todas as células, deve ter se sentido muito abençoado com essa palavra de domingo. E, assim, é tamanha responsabilidade falar sobre isso com vocês, porque não é a minha área, né? Eu não sou da psicologia, né? Mas eu trabalho com saúde, né? Eu trabalho com movimento. E eu sei que o trabalho que eu executo é uma das formas que a gente faz com que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida. Entre um dos elementos dessa qualidade de vida é fatores hormonais, né? Fatores de melhoria do condicionamento cardiorrespiratório, tudo que vai melhorar a condição cerebral, comportamental, bem-estar, né? Autoestima. Eu também trabalho com isso. E foi uma palavra que me tomou assim, me arrebatou para trazer isso daqui para vocês hoje, por conta de muito do que eu vi no ano passado e esse ano ainda. O índice alarmante, né, de pessoas correndo ao suicídio, né, desesperadas, sem ter uma resposta, sem ter para as suas dúvidas, sem ter um alívio para as suas dores, sem ter com quem conversar para ter um desabafo, sem ter com quem compartilhar algo difícil que tenha acontecido em suas vidas. Eu tenho visto muito isso acontecer ao meu redor. E como crente, isso me chama muita atenção, porque é papel do crente. Não é nosso papel lutar por vidas? Então, assim, me chamou muita atenção porque muitos jovens, meu Deus, muitos jovens se jogando de prédios aqui em São Luís. Vocês sabem disso. Não precisa citar quantos suicídios já aconteceram só este ano aqui em São Luís, né? O pós-pandemia também foi muito difícil. Na pandemia foi muito complicado também. Então, se você está sentado aí hoje, você pode ter certeza que você vai ser um grande agente de multiplicação. E onde você está, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no seu condomínio, com certeza tem alguém que precisa de uma palavra para dar um up, né? Para dar um resgate à vida dessa pessoa. Com certeza a gente conhece alguém que está precisando,
que está vivendo um momento bem complicado, um momento bem difícil. Mas o gancho que me trouxe a essa palavra, né, da preservação da vida, está justamente agregado lá na pregação do nosso pastor. Tá? Agora, antes de eu pregar sobre o tema em si, eu vou distribuir para vocês alguns textos, tá, que vão servir de referência para conduzir todo o nosso momento hoje aqui. E cada um texto desse que eu falar, alguém vai levantar a mão e vai já separar aí na sua Bíblia para ler na hora que eu disser. Fulano, quem ficou com Zacarias? Quem ficou com Mateus? Quem ficou com João? Tá bom? A gente vai fazer um negócio um pouco mais interativo hoje, porque eu quero todo mundo muito vidrado, grudado na palavra. Tá bom? Então, o irmão, por favor, abra e segure aí, tá? Hoje eu não trouxe o notebook, porque eu estou usando lente só de um lado. Aí o outro não está funcionando. Então, o irmão abre aí em Zacarias, tá? 3, de 1 a 7, que foi o tema da pregação do nosso pastor, tá? No domingo passado. Quem vai ficar com Zacarias 3, 1, 7? Levanta a mão aí. Pronto. Márcio? É Márcio. Tá. João 16, 8. Quem vai ficar com João 16, 8? Nosso pastor. Muito bom. Vamos indo. Agora vamos aqui. Provérbios 6, 12. Quem vai ficar com Provérbios 6, 12? Esse aqui vai ser o nosso tema central. Vai ser Provérbios 6, 12. Quem vai ler Provérbios 6, 12? Já levantaram a mão? Dona Jesus. Bom. Provérbios 6, 12. Vamos passando aqui. João 20, 29. João 20, 29. Quem vai ler? Alguém já levantou a mão? Me ajuda aí que eu não enxergo. Já? João 20, 29. Então, vamos lá. Quem foi que ficou com Zacarias? Desculpa, com Zacarias 3, 1, 7. Foi Márcio, né? Pronto. Vamos começar então, Márcio. Vamos começar por você aí. Zacarias 3, 1, 7, Márcio. Em outra visão, Deus mostrou grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram um turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. Amém. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. Amém. E com estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Amém. Amém. Obrigado, Márcio. Glória a Deus.
Isso daí foi só para todo mundo recapitular o que a gente viu através do nosso pastor no domingo passado. Né? Essa pregação foi extremamente profunda. Né? Você, quando está no pecado, você está com unção. Mas quando você se arrepende, você vai ganhar novas vestes, você vai ser lavado, né? Você vai ser purificado, você vai para um outro momento. Você vai passar por um outro momento da sua vida. Sabe por quê? Porque nessa mudança do tição para o limpo, para o lavado, para aquele que está com vestes novas, houve renovação. E essa renovação ela acontece, irmãos, porque houve arrependimento. Houve arrependimento. E essa palavra arrependimento genuíno, ela é um dos focos centrais hoje dessa palavra, porque eu vou falar muito, sabe sobre quem? Sobre Judas. Há uma exigência na atitude de Judas com relação ao ato cometido, né, de traição com Jesus, que ele nunca chegou a acontecer, não permitiu que acontecesse na vida dele. Vários motivos levam, vocês sabem que Judas se matou, e vários motivos podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. Entre esses motivos, nós temos pelo menos 8. Nós temos depressão, nós temos problemas amorosos e familiares, nós temos uso de drogas, o alcoolismo, nós temos o bullying, certo? Nós temos traumas emocionais, diagnósticos de doenças, hoje também a síndrome de burnout, né, que é uma síndrome que acomete as pessoas por causa do excesso de trabalho, do estresse, né? Isso também pode acontecer, e por motivos de doença que seria a esquizofrenia, certo? Dessas 8 que eu citei aqui, eu poderia colocar aqui no número 5, Judas. Traumas emocionais se encaixaria perfeitamente. O que me impressiona muito nessa caminhada, né, de Judas chegar ao ponto de trair Jesus, né, e no final cometer o suicídio, é que às vezes nós caminhamos com pessoas durante a nossa vida como cristão, como crente, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Existem pessoas que estendem a mão para a gente. E essas pessoas que estendem as mãos para a gente, elas conhecem os nossos problemas, elas conhecem o nosso íntimo, elas conhecem as nossas mágoas, elas conhecem as nossas derrotas, elas conhecem as nossas vitórias. Isso parece muito assim com cuidado pastoral, né? Mas diante de determinado momento, diante de determinada situação, é muito fácil, às vezes, você tomar o papel que o próprio Satanás tem de acusador, né? Lá acusando lá Josué. Esse homem é um tição, né? Quando a fumaça do pecado ainda saía dele. E, gente, eu temo muito pela vida das pessoas que, no reino de Deus, se dizem crentes e tomam um papel de acusador. Se você toma um papel de acusador, você nada mais é do que um agente do próprio Satanás. E o seu destino pode ser cruel. E isso não sou eu que profetizo na vida de ninguém. É a própria palavra de Deus que nos traz isso. Quem foi que falou? Quem foi que ficou com Provérbios? Leia para mim, por favor, Provérbios 6. Começa no 12. Quem foi que ficou? Dona Jesus. Prestem bem atenção para Provérbios 6. É forte. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Continue, pode continuar. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Obrigado. Eu até me arrepio porque a palavra de Deus ela é imutável. E isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. É atemporal. Nós temos um texto de mais de 1.500 anos, temos palavras de mais de 2.000 anos. E, gente,
não se deixem levar pelo engano do evangelho da hipergraça, que quer mudar hoje o sentido da palavra. O que seria essa hipergraça, gente? É moldar a palavra de Deus às minhas necessidades, moldar as palavras de Deus ao que eu quero, é mudar a palavra de Deus ao antropocentrismo, quando o homem é o centro da coisa, quando eu deixo de colocar Deus no trono, quando Deus não é mais o centro, quando Deus não é mais o importante, mas o que eu quero, o que eu sou, o que eu faço, o jeito que eu quero ser é mais importante. Isso vocês têm que tomar muito cuidado. Esse é o evangelho da hipergraça. A Bíblia não fala da hipergraça, ela fala da graça que pode ser uma graça superabundante, mas não é uma hipergraça que vai encobrir o que você faz, que vai mimar você. O evangelho é imutável, a palavra de Deus não muda. O que ele disse lá 2000 anos atrás não muda hoje. É uma coisa que me deixa enlouquecido quando eu vejo um pastor que tem milhões de seguidores na rede dizer que vai mudar a palavra de Deus. Muitos aqui sabem, muitos aqui conhecem, tá? É esquisito. Daí já dei uma dica. Então, tome muito cuidado, porque você pode ser levado por esse vento de doutrina e você acabar em Provérbios 6. Um dia desse eu vi ele falando sobre isso, que ele quer mudar a Bíblia para beneficiar determinada minoria, e isso me deixou muito preocupado. Isso é muito complicado. Aí eu mandei um texto para ele no Instagram, ele nunca me respondeu, eu disse, meu irmão, desejo-te boa sorte, porque a mão de Deus pesa. Mas já que tu vai querer começar a mudar a Bíblia, começa por Gálatas 5, e aí depois a gente conversa. Muda, depois a gente conversa. Então, nunca me respondeu. Todo dia eu vou lá no meu Instagram, vejo se ele mandou alguma coisa, não me respondeu. Mas essas igrejas estão tomando conta do Brasil. Estão se multiplicando no Brasil. Tem igrejas aí com atrocidades, estão pegando a palavra de Deus, botando dentro de um liquidificador, fazendo um processamento, saindo um negócio esquisito do outro lado, que não é Bíblia. É qualquer outra coisa, mas não é a Bíblia. E isso me deixa muito preocupado. Porque nós, que somos pais, crianças, né, em processo de desenvolvimento, processo de crescimento, desenvolvimento maturacional e espiritual, isso é muito difícil para a gente nos dias de hoje. Mas, voltando a essa questão, né, da pessoa que toma a sua boca, né, como uma arma para amaldiçoar a vida dos outros, para semear contendas, como a irmã Jesus falou aqui em Provérbios 12, semear discórdia, né? Seguidores de Belial, na versão Almeida Revista e Corrigida, vem falando sobre seguidores de Belial. Então tome muito cuidado, porque você não está servindo ao Deus Todo-Poderoso. Você está muito longe do que o próprio Jesus pregou. Semeando a discórdia dentro da sua igreja, semeando a discórdia dentro da sua família, semeando a discórdia dentro da sua casa, semeando a discórdia onde você vai. Seus pés se apressam para o mal. E por que tu está falando sobre isso, Anderson? O que é que isso tem a ver com Judas? Isso tem tudo a ver com Judas. Sabe por quê? Porque uma pessoa que se apressa para o mal, para falar mal da vida dos outros, para não contribuir com a obra do reino de Deus, ela está na mesma situação de Judas. Não conhece a Cristo, não se converteu. Eu e Daniela, a gente conversa muito, nós somos líderes de célula, nós acompanhamos muitas pessoas, e o Espírito Santo de Deus nos incomoda ao determinado ponto que eu digo assim, eu duvido que é crente. Não é crente. Não é crente, não é pela questão de continuar pecando, mas é porque não acredita na graça. E Judas cometeu um suicídio porque ele não acreditava na graça. A fé dele não conseguia transportar ele para a graça de Deus. E aí muitas pessoas dizem assim, mas o pessoal da hipergraça diz assim, mas Judas foi salvo porque ele fazia parte de um plano desde a época de Davi. Davi já falava sobre esse plano, que o Messias seria traído por 30 moedas. Gente, vou dizer uma coisa aqui para vocês.
A profecia, ela se cumpriu nele, porque ele permitiu ser usado, mas ele tinha escolha. Ele tinha escolha. Não tinha escolha? Ele tinha escolha. Desde o primeiro momento, ele tinha escolha. Eu sei. E todos eles que andavam com Jesus, pelo amor de Deus, conheciam, estavam ali, conheciam a palavra. Muitos deles vinham de famílias, né, que conheciam, que passavam de geração em geração os ensinamentos, né? E o que mais me admira assim, fazendo essa comparação das atitudes de Judas com o do crente dos dias de hoje, né? Ele andou com Jesus, foram quase 3 anos, cara, andou com Jesus, subiu no monte, ele viu o mestre multiplicar pão, multiplicar os peixinhos, viu a pesca maravilhosa, ele viu tanta coisa, viu o cego enxergar, ele viu o Lázaro, sai daí Lázaro, ele viu o morto ressuscitar, ele viu a menina lá, a filha de Jairo, que estava praticamente morta, ressuscitou, ele viu tudo, ele anda, ele tem um pastor que cuida, ele tem uma pastora que cuida, que vai na casa, que vai no hospital, que vai no seio da família, naquele momento mais profundo de depressão, de dor, na carne, sangrando, e mesmo assim, com a sua boca, você beija para acusar, entregar o seu Cristo, e você abre sua boca para acusar a quem tanto te ajudou. É crente, não é? Nunca conheceu o Evangelho. É por isso que a palavra de Deus diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor o quê? Se renovam. Porque se não fosse assim, estava todo mundo lascado. Então, você tem que tentar realmente olhar para dentro de si e perguntar: que evangelho é esse que eu estou vivendo? Eu estou realmente vivendo um evangelho que salva, um evangelho que traz graça, ou um evangelho que mata e traz desgraça? Sabe por quê? Porque o peso das suas palavras, eles têm uma conotação de uma intensidade imensurável na vida de uma pessoa, porque você não sabe o poder da tua palavra. Se aquela pessoa que recebeu, né, a tua acusação, se ela tem os mesmos pés firmados numa rocha do que uma outra que não tenha. E isso pode levar aquela pessoa a uma depressão, que pode ocasionar futuramente o quê? Um ato de desespero, morte, suicídio. Todos nós aqui já passamos por dores intensas na alma. Não estou falando de dor de joelho, dor de coluna, dor de dente, dor de parto. Eu falo de dor na alma. Tem uma dor pior do que dor na alma? Não tem, porque o único remédio está aqui, é a palavra do Senhor. Mas nem todo mundo pega. Você sente dor de dente, você pega um analgésico. Você sente dor de barriga, você pega lá uma outra medicação para melhorar, diminuir os movimentos peristálticos, né? Que eu te falei. Mas a dor na alma é só Jesus, meu irmão. Se você não lê a palavra, se você não vive pela palavra, essa dor vai intensificar, vai tomar conta da tua alma. E sabe lá o que vai acontecer contigo. Isso é uma coisa que você tem que tentar saber para quem que você está falando. Todos nós temos dores profundas. Todos nós temos cicatrizes de uma vida, né, movida pelo pecado, de uma vida de coisas que nós fizemos. Quem aqui nunca cometeu algo que diante dos olhos do Senhor é reprovável? Todos. Todos nós cometemos um dia um ato desse, um ato falho. E só que a diferença está em você se arrepender genuinamente do que você fez, para que a graça do Senhor possa te alcançar e te livrar das cadeias do pecado e do inferno. Mas muitos não veem dessa forma. Muitos preferem ainda continuar, ainda vivendo a sua vida de pecado. Às vezes,
É uma pessoa que nem está ali cometendo aqueles pecados domésticos de sempre. Mas é uma pessoa que adora um banco de igreja e para ela, assim, sabe, não faz muita diferença. Ela está ali no domingo, senta, levantou, terminou a palavra, foi bom, não foi, vou embora para casa. Segunda-feira tem uma vidazinha normal, tá? Mas não viveu, não teve profundidade, não teve resgate, não veio aqui atrás de vidas para salvar, pessoas que estão desesperadas ao redor da sua casa, ao redor da sua vizinhança. Isso é muito complicado. Cuidado, quando você acusa, quando você diz, ei, esse daí ainda é unção, olha a fumaça saindo dele, aí a fumaça do pecado. Eu vou te dizer uma coisa, quando você faz isso, você é juiz, né? Você está julgando, você está sentenciando, você é tudo ao mesmo tempo, né? Mas uma coisa eu te digo, menos crente você não é e você nunca foi crente. Se você for crente e você fizer isso, eu quero te fazer um pedido, certo? Eu quero até conversar com pessoas que têm esse tipo de atitude, dizer assim, irmão, tu tá acusando quem tá aqui na frente, tu tá acusando teu irmão que tá ali no meio, porque fez isso, fez aquilo. Então, meu irmão, faz um favor para mim. Pergunta para Elias e para Enoque se são eles as duas testemunhas do Apocalipse que vão vir pós-arrebatamento para lutar lá com o grande monstro, né, o Leviatã. Aí se essa pessoa me perguntar assim, mas por que tu tá me falando isso? Porque tu vai ser arrebatado isso hoje, tu já vai ser arrebatado. Você está acima de todos. Você já vai ser arrebatado, imediatamente. Vamos contar de 1 até 3, não vai demorar. Eu tenho vontade, mas aí eu me seguro, me controlo. Senhor, não, segura minha boca, segura meus pés. E, gente, eu falo isso, o meu coração acelera para falar, porque eu venho em obediência. Toda vez que o pastor ou a pastora me chama, ó, você vai levar uma palavra lá na frente, eu quero que vocês saibam que eu não venho para agradar nenhum de vocês. Eu venho só para servir o Senhor. Só para ter obediência. Eu fiquei escutando hoje um depoimento de um médico, né, um cirurgião, que quando ele estava ainda, né, no internato, ele era R2 ainda, em cirurgia, e ele, no pronto-socorro, recebeu uma senhora vítima de um acidente, e ele desconfiou que ela precisava subir imediatamente para o centro cirúrgico, porque ela estava com um estufamento abdominal, com certeza hemorragia interna, e aí mandou subir, e lá em cima o chefe dele disse, por que tu mandaste subir? Assim, doutor, é porque eu tenho certeza que se ela não subir agora, ela morre. E aí o cirurgião-chefe recebeu, aí realmente quando abriram, viram que ela estava só misericórdia de Deus. Então ela conseguiu ser salva pelo médico. E aí então, esse outro cirurgião que fez a avaliação dela, ele pensou assim, poxa, aquela senhora que passou mais cedo, ela deve estar muito feliz lá na recuperação, no leito dela, eu vou lá falar com ela. Ele disse que quando ele foi entrando no quarto, a mulher estava lúcida, reclamando de tudo, dizendo que a comida não prestava, dizendo que os enfermeiros não prestavam, que a higiene de lá não era assim, não era assado. Aí ele voltou e disse assim, realmente, o meu papel nunca vai ser agradar homens. O sacerdócio da medicina para mim vai ser para agradar a Deus. As pessoas nunca vão estar satisfeitas. Você nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Nem o próprio Cristo, a gente sempre fala disso, né? Então, meus amigos, meus irmãos, desculpem colocar para vocês essas verdades, mas nada mais é do que a própria palavra. Ontem, com o Daniel, nós tivemos a oportunidade, né, nós tivemos o aniversário de 7 anos da Assembleia de Deus Vida, né? E quase tem umas coisas parecidas, né? Vida, o nome da Assembleia de Deus lá é Vida, e aqui Vida em Comunhão. E o pastor falou uma coisa que sacudiu muito meu coração naquela hora. Ele disse assim, a igreja, ele não é o pastor da igreja, né? Ele foi convidado a pregar lá. Mas ele disse que a igreja estava de parabéns pelos 7 anos, né, de vida da igreja. E, normalmente, todo tipo de empreendimento, isso
acho que vocês sabem, até os empreendimentos que você tem na sua vida, uma empresa que você abre, ela tem 7 anos assim de perrengue para passar, para você dizer assim, deu certo, firmou, é agora. Então a primeira grande etapa de uma empresa é 7 anos. Isso eu já tinha escutado há mais de 15 anos atrás num curso do Sebrae que eu fiz. Mas ontem foi a primeira vez que eu vi um pastor falar sobre isso. E ele disse, é um tempo de uma igreja também é 7 anos. Passou os primeiros 7 anos, é luta, é provação, é perrengue, é aluguel para pagar, é irmão com problema daqui, com problema dali, é problema na vida do pastor, problema na vida do irmão. Todo mundo vai ter problema. Mas olha, vida em comunhão. Você tem 6 anos. Falta pouco. Vocês pensam que eu olho para essas cadeiras aqui? Eu sinto saudade, sinto falta. Mas eu me sinto alegre porque, pastor, eu faço parte do processo. Silvia faz parte do processo com Lisboa. Dona Jesus faz parte do processo. Márcio faz parte do processo. Todo mundo que está aqui, levanta a mão quem está aqui desde o início. Meu irmão, você faz parte do processo. E a promessa do Senhor para esse nosso primeiro momento, ano que vem se cumpre. 7 anos de igreja. A nossa primeira grande batalha vai ser vencida. E todos nós aqui vamos ser transformados por essa grande promessa que Deus trouxe a cada um de nós aqui. Sabe por quê? Porque Deus sabe de onde Ele nos tirou. Sabe de onde nós estávamos, em que situação espiritual nós estávamos. Eu estava acabado, estava batido, não tinha força para nada, para mim. Aquele evangelho de domingo para lá, para cá, pronto, ali para mim estava muito bem. Eu não queria que ninguém tirasse da minha zona de conforto, estava tudo muito bem. Mas hoje eu estou feliz, porque eu estou cumprindo um chamado. Estou cumprindo o chamado. E cada um de vocês que resiste aqui, está resistindo a essa grande tribulação que toda igreja passa. Você vai vencer junto com a igreja Vida em Comunhão. Você vai vencer junto. Eu sou muito duro às vezes nas palavras. Um dia eu estava conversando com o Daniel sobre isso, né? Daniel triste, alguns amigos indo, outros. E eu falei uma coisa que o Lisboa com certeza sabe do que eu estou falando. Mas é pesado. Depois eu te digo, Lisboa. Navio, às vezes, quando começa a entrar água, já sabe, né, Lisboa? Mas aqui, ó, essa tripulação não abriu mão. Essa tripulação não abre mão. Essa tripulação não abre mão dos milagres que Deus já fez. Essa tripulação não abre mão das promessas que Deus ainda vai cumprir. Essa tripulação não abre mão dos livramentos que Deus já fez. Muitos aqui já deveriam estar mortos, enterrados. Muitos que já foram daqui, já não era mais nem para estar nessa terra, já era para ter partido para outra, porque estavam doentes, perdidos, gente caída no meio da rua em acidente, e o pastor se levanta e vai, a igreja se levanta e ora, mas a igreja se tornou fiel, continua fiel. Só quem suporta o processo vive o processo. Ó Senhor Deus, tens misericórdia. Tens misericórdia. Tens misericórdia. Você que está sentado aqui, igreja Vida em Comunhão, você está sentado no lugar certo. Não era outro lugar esta noite. Não era outra igreja. Era esta igreja. É aqui que o Senhor quer te usar. É aqui que o Senhor quer que você, lá no sopão, resgate milhares e milhares e milhares. 2 igrejas andando juntas. No momento onde uma igreja derruba a outra, onde você vê isso. Não é todo lugar que você vê. Igreja Vida em Comunhão, Casa do Oleiro, Pastor Fernando, Pastor Zé Maranhão, pelo amor de Deus. Você quer mais do quê? Prova de quê? Não, porque eu estou num outro momento. Deus te abençoe. Mas o meu crescimento é aqui. A promessa que Deus tem para a minha vida com a minha família vai se cumprir aqui, nesta igreja. A promessa que Deus tem para vocês dois vai se cumprir aqui.
Até vocês irem para lá. Amém? Meus irmãos, tinha muita coisa para a gente conversar. Mas assim, o Espírito Santo de Deus, ele vai conduzindo. Ainda tem mais uma palavra que eu pedi para alguém falar, acho que foi João 20, 29. João 16:8, pastor. Ele está com o microfone, opa. Quando Cristo vier, ele vai convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Amém. Amém. Por que eu pedi esse texto? Porque quem te convence do pecado é o próprio Espírito Santo. Né? Você não precisa. Fora isso, se alguém vem e te fala, ele está trabalhando para Satanás, porque quem é o acusador? É o próprio Satanás que é o acusador. Quem é que estava lá lá na direita de Josué, lá, acusando Josué? O próprio Satanás. Então, quem te convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Uma coisa que nós conversamos muito na terça-feira, na célula, foi a respeito desse convencimento do pecado. O convencimento do pecado, ele parte da palavra do Senhor. Ele parte do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo de Deus te convencendo do que você fez. Porque Ele quer que você tenha um arrependimento genuíno. Quando você tem um arrependimento genuíno, você passa pelo processo e aí você passa pela purificação até você ter vestes novas. Arrependimento genuíno é uma coisa que tem que acontecer na vida de qualquer crente. Sabe por quê? Porque senão você não vai saber o que é graça. E aí você pode cair em desgraça. Você se perde pelo meio do caminho. Aquele pecado que você tinha, aquela queda que você teve, se você ficar lembrando dela assim, eu fiz isso, com um certo tom de saudosismo, você vai cair novamente. O arrependimento genuíno é um processo. Isso é uma coisa que a gente vai conversar numa outra oportunidade. Existem várias etapas, né, para você pegar um pecado e você transformar ele em pó. Não pense que você cometeu um pecado ali, arrependeu, tá? Não. Você vai ter que ir destruindo ele gradativamente, até ele se tornar uma aversão, até ele se tornar um nojo, aí ele vai se tornar algo arredio. Vários momentos ele vai se tornando uma coisa ruim, porque você vai olhando para trás e você não vai querer mais. Até que um dia ele vira pó. E você só vai ter visão pelo retrovisor, que o nosso pastor falou no domingo passado. Eu aconselho todo mundo a ler um livro que no passado eu li, me ajudou muito na minha conversão genuína, que é um livro chamado O Arrependimento das Obras Mortas. Antônio Cirilo e A.B. Uber. Esse livro ele foi lançado em 1964, pelo Antônio Cirilo. E aí, depois com a chegada do A.B. Uber, né, em 2005, eles fizeram uma nova edição. É um livro fantástico. Eu lendo esse livro, eu pude olhar para trás e ter nojo das coisas que eu fiz. Porque se eu olhar para trás e tiver um certo saudosismo, esse arrependimento não é genuíno. E aí ele pode acontecer novamente. O arrependimento genuíno, ele se diferencia do que aconteceu com Judas. Judas não conheceu o arrependimento genuíno. Ele teve remorso. Pega aquelas moedas, as 30, eu não quero mais isso. Não conhecia a graça, chegou na água, pegou as vísceras no chão. Isso é remorso. Isso não é evangelho. Isso não é arrependimento. Isso não traz transformação. Transformação vem com a sua contrição.
Está lá, pecou. Se arrependa profundamente. E uma coisa que assim, para quase fechar, estou fechando, é que o arrependimento genuíno, quando você tem, ele vem na hora. Só que tem um atrapalho do Satanás. Porque boa parte de nós, ou todos nós, quando cometemos um ato que diante de Deus é repúdio, né? É uma ofensa ao próprio Deus, o que acontece? Nós não queremos nem pegar aqui, ó, na palavra de Deus. Quem aqui de vocês já aconteceu isso? Pequei. Eu não quero nem pegar a Bíblia, porque eu estou me sentindo sujo, tição, imundo. Com quem já aconteceu? Pode levantar a mão. Levanta a mão. Comigo já aconteceu. Com quase todo mundo aconteceu. Mas é justamente isso que o próprio Satanás quer. Ele quer que você se sinta sujo e você se afaste da grande oportunidade que você tem de se arrepender genuinamente e de se aproximar do Senhor, para que Ele te restaure, para que Ele te lave, para que Ele te purifique, para que Ele te dê vestes novas. Então, meu irmão, se você está passando por esse momento, por esse processo, aconteceu alguma coisa na tua vida que está te afastando das coisas do Senhor, volta! Volta, o Senhor te quer do jeito que você está, mas você não vai ficar desse jeito. Ele vai trocar as tuas vestes, Ele vai te limpar, Ele vai te moldar, Ele vai te mostrar uma nova perspectiva de vida, Ele vai abrir teus olhos, Ele vai te trazer sonhos que estavam mortos, Ele vai te dar promessas que você não sabia que você pode ter na sua vida, Ele vai te tirar de um leito de morte, Ele quer te resgatar. Mas não se afaste das coisas do Senhor. Você canta, você louva o Senhor, você tem o dom, você canta aqui em cima, mas você caiu, volte, venha, não se afaste daqui, aqui você vai ser curado. Essa igreja velha, a igreja antiga, a igreja que quase que sabatinava, isso daí é coisa do passado, Deus. Isso daí não está na Bíblia, isso não está no Evangelho. E foi o que me alegrou muito, que estava na própria palavra do pastor. Você não precisa estar 100% limpo para você servir ao Senhor. Se você estiver 100% limpo, ei, vai lá conversar com Enoque e com Elias, tu vai ser arrebatado. Não tem outro caminho, todo mundo aqui é pecador. Abre mão então, se você não é pecador, se você não faz nada errado, abra mão das misericórdias do Senhor que vão se renovar no dia de amanhã. Né? 6 horas da manhã, quando você levantar, botar o pé no chão, se espreguiçou, vou trabalhar. Abre teu olho, a misericórdia de Deus te restaurou, te permitiu ir para o teu trabalho, ganhar teu din-din, trazer comida para dentro da tua casa. Então, meu irmão, se você está sentindo no seu coração essa obrigação de estar distante das coisas de Deus, porque você está vivendo em pecado, diz assim: afasta-te de mim, Satanás. É Ele soprando no teu ouvido, porque quem te convence do pecado é o Espírito Santo. Ele diz: tá errado, não é por aí, vamos, é para cá, vou te tratar, é desse jeito aqui. Mas aquele que te acusa, e às vezes ainda usa uns que estão no banco para acusar, é Satanás. E meus irmãos, para a gente encerrar, eu quero só finalizar com o João 20, 29. Quem foi que ficou com João 20, 29? Quem foi? Carol. Bora, Carol. Tá contigo. O telefone travou. Aí. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me vistes, acreditastes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Carol. Gente, Judas andou com Jesus. Judas caminhou com Jesus. Judas viveu quase 3 anos andando com Jesus. Viu, tocou, comeu com ele, bebeu com ele, ceou com ele,
mas não acreditou. E hoje o Espírito Santo de Deus quer que você seja um bem-aventurado. Sabe por quê? Porque você não tocou Jesus, você não andou com Jesus, você não sentou numa mesa com Ele, você não comeu numa mesa com Ele, você não teve a oportunidade de ver Ele levantar mortos, de ressuscitar mortos, de curar cegos. Você não teve essa oportunidade. Mas se você acreditar hoje na graça dEle, que Ele salva, que Ele restaura, que Ele liberta, tu vai ser bem-aventurado. Você tem noção do que significa ser bem-aventurado? Eu vou te dizer o que é ser bem-aventurado. Meus olhos me ajudem. Bem-aventurado. Ó Senhor, bem-aventurado é feliz, afortunado, venturoso, favorecido do céu. Em grego significa makarioi. Ele é bendito. Ele é bendito, ele é feliz. Ou seja, ele tem do céu prioridades. É a palavra que fala na tradução do grego. Você é bem-aventurado? Meu irmão, você tem prioridade nas suas orações. Prioridade acima daqueles que não são. Seja um bem-aventurado. Creia na graça do Senhor. Porque você não andou com Ele. Você não teve a oportunidade. Nenhum de nós tivemos a oportunidade que Judas teve. Mas Tomé estava ali. Aí Tomé vem, duvido. Bote aí a mão, pastor. Meu Senhor e meu Deus. Eita, que o cara caiu de joelho nessa hora. Mas nós não tivemos essa oportunidade. Mas porque nós não tivemos, não vimos e cremos, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Nós temos a oportunidade de termos atendimento na fila celestial. Jesus vai olhar lá de cima. Ei, aquele ali, ó, é bem-aventurado. Atende logo ele. Aquele ali que tem a boca maldita, esquece. Deixa pro lado. Porque de seis coisas, 7 eu odeio. Uma delas é a falácia. Atende esse que é fiel a mim, que é fiel na casa dele. Atende esse daqui que respeita os seus pastores. Atende esse daqui que tem um temor ao meu nome. Então, meus irmãos, eu não vou perguntar aqui quem quer ser bem-aventurado no dia de hoje, porque eu sei que todo mundo quer ser. Então, todos nós oremos pela bem-aventurança do Senhor, que vem diretamente do céu hoje, de uma forma especial, convertendo todos os corações no dia de hoje. Você já se converteu hoje? Você se converteu o quê? Ontem, né? Ou 20 anos atrás. Mas todo dia você precisa se converter, porque todos os dias a misericórdia vem. Então eu tenho que me converter todos os dias, porque todos os dias eu peco. Não é? Então, eu vou encerrar hoje de uma forma diferente. Eu vou encerrar pedindo para vocês orarem junto comigo, para que o Senhor desça sobre nós com labaredas de fogo. Para que o Senhor venha com teu Santo Espírito converter os nossos corações de uma maneira genuína. E se há algo em nós que ainda nos separe das bem-aventuranças, que caia por terra hoje. E vamos viver o processo, que 7 anos é logo ali. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós hoje temos a oportunidade de estarmos aqui, profetizando o Teu nome nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós não tivemos a oportunidade de tocar nas Tuas vestes, de tocar nas Tuas pisaduras, mas nós hoje temos a oportunidade de sermos bem-aventurados no Teu nome. Por isso, Senhor Deus, no dia de hoje, queremos entregar os nossos corações convertidos a Ti, Senhor Deus.
Toma conta das nossas vidas. Seja o Senhor dos nossos passos. Seja o Senhor das nossas mentes. Espírito Santo de Deus, invade os corações de cada membro da igreja Vida em Comunhão. Traz nos corações, Senhor Deus, as promessas que Tu tens para estes 7 primeiros anos, Senhor Deus. Ressuscita mortos, Senhor Deus. Levanta aleijados. Abre os olhos dos cegos espirituais. Senhor Deus, faz com que essa igreja acredite que ela vai fazer diferença neste bairro, que ela vai fazer diferença nesta cidade, que ela vai fazer diferença neste estado, neste país, e que em vários lugares do mundo nós teremos lugares semeados pelo poder do Espírito Santo de Jesus. Amém.